A alegação sanitária de Dilma Rousseff e o modo curioso como se deu a confirmação da delação do marqueteiro de Lula e Dilma, João Santana, e de sua esposa, Mônica Moura, marcaram esta terça-feira, 4 de abril de 2017. A Folha entrevistou Dilma sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que começaria já com o parecer do procurador eleitoral Nicolau Dino, baseado nos depoimentos de delatores como Marcelo Odebrecht, dizendo que a campanha da petista recebeu 112 milhões de reais de Caixa 2 em 2014. O jornal questionou, entre outras coisas, o aviso que Marcelo disse ter dado a Dilma no encontro no México, de que a campanha dela poderia ser contaminada, pois ele havia feito pagamentos ao marqueteiro João Santana no exterior. Dilma respondeu assim: eu viajei ao México para um encontro com o presidente Peña Nieto e depois houve um almoço e uma reunião com empresários. O Marcelo estava lá. No fim do dia, eu já estava saindo para o aeroporto atrasada, mas queria ir ao banheiro. Fui para o toalete de uma sala reservada e fiz o que tinha que fazer. Quando voltei, tá lá o senhor Marcelo nessa sala. Ele começou a falar comigo do jeito Marcelo, tudo meio embrulhado, e eu numa pressa louca olhando para ele, não entendi patavina do que ele falava. Niente, nada em italiano. Ele diz que me contou que poderia ocorrer contaminação, mas eu não tinha conta no exterior. Se o João tinha, o que eu tenho com o João? Por que eu teria que saber? Parece piada, mas é isso mesmo. Dilma alegou que não entendeu o alerta de Marcelo Odebrecht sobre o dinheiro sujo que entrou de modo ilegal na sua campanha porque tinha acabado de voltar da privada. Não é curioso? Além de tudo que Dilma fazia em cima do país, ainda sobrava mais para fazer dentro da privada. Mas isso, claro, não ganhou destaque no título da entrevista na Folha de São Paulo. Para negar os relatos de Marcelo Odebrecht, os petistas quiseram incluir o ex-ministro Guido Mantega como testemunha no processo que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer de 2014 no TSE, mas acabaram se dando mal, porque o procurador Nicolau Dino disse que se era para incluir Guido Mantega, vamos incluir também João Santana, Mônica Moura e um funcionário do casal, e soltou a bomba do dia. A delação premiada estava concluída e submetida ao STF. As inúmeras referências que são feitas ao senhor Guido Mantega como uma das pessoas centrais na operação, na implementação e funcionamento da chamada planilha pós-Itália. Dessa maneira, se revela efetivamente importante a oitiva do senhor Guido Mantega. Mas, por outro lado, considerando que é relevante, sim, a colheita da prova seja realizada a inquirição do senhor Guido Mantega, se afigura também, não menos importante, que se inquiram também o senhor João Santana, João Cerqueira Santana, a senhora Mônica Regina Moura e também o senhor André Luiz Reis Santana. E digo isso, senhor presidente, porque diante da recente notícia de que as pessoas agora nominadas celebraram um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, acordo esse que se encontra submetido ao Supremo Tribunal Federal. Detalhe, ninguém sabia que essas delações estavam fechadas. Nicolau Dino é que deu essa notícia arrasadora para Dilma, Lula, PT, com a maior naturalidade do mundo, como se não fosse nada demais. Dessa maneira, em sendo deferida a inquirição do senhor Guido Mantega, o Ministério Público também requer nessa oportunidade que sejam inquiridos em audiência também o senhor João Santana, João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luiz Reis Santana. O ministro Napoleão Nunes disse que não entendeu aquele acréscimo de testemunhas, mas Nicolau Dino reforçou a importância de ouvir o casal de marqueteiros que sabe do dinheiro sujo na campanha e que é um fato novo, a delação premiada deles. Eu não entendi, evidentemente por deficiência de compreensão da minha parte, a razão de se ouvirem mais pessoas. E aí eu terei que necessariamente incursionar em alguns aspectos da prova. Para lembrar apenas que essas pessoas foram citadas inúmeras vezes, em inúmeros depoimentos. Há várias referências em relação à destinação de doações, envolvendo essas duas pessoas que atuaram nas atividades de marketing político da campanha presidencial de 2014. Há um fato novo, que é a celebração do acordo de colaboração premiada, depois já de fim do prazo de alegações finais. Todas essas razões apontam efetivamente, na nossa percepção, para a necessidade de inquirição
dessas pessoas, já que, e se for evidentemente o caso, de se inquirir o senhor Guido Mantega. Claro que Luciana Lócio, a ministra que foi advogada da campanha de Dilma de 2010 e que foi colocada no TSE pela própria Dilma, tentou evitar os depoimentos de João Santana, Mônica Moura e do funcionário do casal. Ministra Luciana. Senhor presidente, em relação à oitiva do senhor Guido Mantega, eu não tenho a menor dificuldade de acompanhar o relator. Era, inclusive, uma das... Ao analisar a preliminar e me preparar para a análise das preliminares, seria este o encaminhamento do meu voto. Agora, de fato, no que toca à abertura, à oitiva das testemunhas Mônica Moura e demais, na linha do que o nobre representante do Ministério Público traz, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque estamos aqui a reabrir, então, a instrução processual. Veja, Vossa Excelência trouxe a questão de ordem em relação ao senhor Guido Mantega com base no seu juízo, com base na razão pela qual o eminente relator, Vossa Excelência Ministro Herman, indeferiu a oitiva dessa testemunha. Eis que agora ao julgarmos essa questão de ordem, vem um novo requerimento do Ministério Público para que sejam ouvidas outras testemunhas. Eu penso que estamos aqui a reabrir a instrução por completo. E, no meu entender, se formos reabrir a instrução, eu também encaminharia o voto no sentido de ouvir os presidentes dos partidos, por entender absolutamente necessário, em razão do prazo ter sido exíguo, prazo de 24 horas, para fazer uma declaração por escrito, considerando os depoimentos que foram prestados ao longo da oitiva de 10 empresários da empresa Odebrecht. Portanto, eu fico apenas na oitiva, no deferimento da oitiva do senhor Guido Mantega, considerando a proposta inicial trazida pelo ministro Herman. Claro que ninguém esperava outra coisa de Luciana, e ela ainda, sempre defendendo os interesses de sua madrinha política Dilma, tentou garantir a defesa da petista que pudesse questionar os relatos das novas testemunhas, exigindo contraprovas. Mas, felizmente, o ministro Luiz Fux rebateu esse mimimi e Luciana acabou vencida. Deixando claro que os advogados, que essas questões trazidas nas preliminares de cerceamento de defesa poderão ser reapreciadas pela Corte a tempo e modo, quando da continuidade desse julgamento. E também, na linha do que já afirmou o ministro Henrique Neves, que, se vencida ficar, também a outra parte poderá requerer, enfim, uma contraprova no que toca ao depoimento das testemunhas Mônica Moura e... São 3, João Santana, e qual é o nome da terceira? Adélia. Senhor presidente, eu acho que aqui nós estamos diante de um processo, que o processo tem as suas regras normais. Então, às vezes, o excesso de contraditório prejudica o processo. Agora, sincero e honestamente, eu não conheço depoimento testemunhal que se submete à contraprova. Isso está previsto em lugar nenhum, nem na lei complementar 64. O que é o seguinte: as testemunhas prestam depoimento. Terminada a inquirição, terão prazo para alegações finais, quando disporão sobre tudo que as testemunhas falaram, e nós aqui vamos fazer um juízo de valor originário, porque a ação originária, sobre o grau de convencimento que esses depoimentos geraram no relator e que podem ser diferentes de todos nós. Essas contraprovas, eu sinceramente, nem na Lei 64, nem no Código Antigo e nem no Código Atual. Realiza-se a audiência, ouve as testemunhas, o juiz dá sentença valorando a prova. Não há nenhuma contraprova. E, no meu modo de ver, isso tem que ser resolvido agora, porque, deferidas, nós já chegamos à conclusão que eles têm que ter prazo maior para alegações finais, terão esses 5 dias, de qualquer maneira, agora terão, e eles falarão sobre tudo que for produzido nos autos. Não tem que abrir para contraprova nenhuma. Então, eu estou absolutamente de inteiro acordo com o relator, porque ele nada mais fez do que cumprir a lei. E o plus adiante foi ter o gesto nobre de dividir conosco essa chancela que poderia ser monocrática, de entender diligências úteis e diligências desnecessárias. Acompanho o relator. O tribunal deferiu a oitiva requerida pela defesa de Guido Mantega e também, como testemunha do juízo, de Mônica Moura, de
João Santana e André Santana, e deferiu o prazo de 5 dias para as alegações finais após as oitivas. Presidente, se Vossa Excelência puder esclarecer que na proclamação que eu não sei se só a ministra Luciana Lócio ficou vencida no que se refere à oitiva dos presidentes de partidos políticos. Ah, sim, a ministra Luciana Lócio, sim, importante. Ficou vencida porque ampliava para ouvir também os presidentes dos partidos políticos. Luciana, dessa vez não deu. Feitiço virou contra o feiticeiro. E depois da sessão, ainda ficamos sabendo que o STF homologou a delação premiada dos marqueteiros e a PGR conclui a delação de Léo Pinheiro, da OAS, até o dia 20 de abril. Lula está cada vez mais encurralado. O dia começou com Dilma na privada e acabou com a descarga do PT.